Bom dia, vlog. Vamos começar aqui com o tour dessa casa. Finalmente eu vou fazer, porque demorou, né? Já tem o quê? Quase 3 anos que eu tô morando nessa casa e eu nunca fiz o tour. Mas enfim, vou aproveitar que a casa está arrumada. Não repara não, tá? Casa com criança. E botei até a televisão pro menino pra eu conseguir gravar, enquanto o outro tá dormindo. E aí depois a gente vai lá pra cima. Enfim, vamos pro vídeo. Enfim, vamos começar com a entrada. E sempre, né, casa canadense tem que ter o querido storage, que é onde você põe sapato, casacos e bagulhos, não é? E aqui em casa tudo tem que ter tranca, porque o querido abre tudo, né? As crianças abrem tudo. E aqui, essa é a visão da nossa sala e cozinha. Eu amo que aqui tem esse conceito todo aberto. E aqui é a nossa sala de estar. E é isso. Gente, eu não sei fazer tour. Aqui a nossa querida lareira, que é falsa, tá? A gente comprou e botou aqui. Ela liga, mas... né? Vai ligar pra quê? Enfim. Aí aqui a gente põe o apoio, né? Pra entrada. E aqui vai pro segundo andar. E aqui temos a sala. Com a nossa decoração, com coisas de criança, né? Como vocês podem ver. Um menino assistindo TV pra mamãe conseguir fazer o vídeo. Né, Dudu? É. E aqui a nossa televisão. Esse móvel eu que fiz, tá? Eu que envelopei ele. E eu que fiz. A gente pegou de graça e eu envelopei e agora a gente usa. E é isso. E aqui do lado tem um lavabo. E a minha estação de me arrumar. De vez em quando acontece esse milagre. E o nosso querido Tineco. E continuando. E aqui é a nossa cozinha. Eu amo essa cozinha. Porque ela tem, né? E aqui não repara não, que a minha ilha virou uma estação de troca. Isso é uma mãe de 2, sagaz, tá? Porque com o Dudu era mais difícil. Porque eu ficava subindo e descendo essa escada o dia inteiro pra trocar fralda. Coisas, né, de banho de primeira viagem que não tem os Paranauê. E aqui eu fiz. E isso facilitou muito a minha vida. Acredite. E enfim, aí aqui temos a nossa cozinha, né? Que tem tudo. Minha melhor amiga. E eu amo essa cozinha. É onde eu mais passo o maior tempo, né? Aqui. E como eu disse, aqui tudo tem tranca, né? Tudo tem tranca. Porque crianças. E aqui é o nosso quintalzinho. A nossa ideia era reformar e tudo mais. Mas, né? Entre mobiliar a casa e fazer as coisas, a gente preferiu deixar meio que pra lá. Só que agora o Dudu tem vindo pra cá, tem brincado, tanto que a bola tá ali. E aí já é uma coisa pra se pensar, mas eu não sei não, tá? Acho que não vai rolar não. E aqui, nesse... será que eu abro pra vocês? Aqui é tipo aquele armário da Mônica, que esconde toda a bagunça. Gente, sério, pelo amor de Deus. Tem de tudo aqui. Tem cadeira do menino, tem coisa de Natal, tem um monte de carrinho, tem mais aspirador, enfim, né? Tem pneu do carro que tem que trocar. Enfim, aqui é o quarto da bagunça. Aqui é o quarto das máquinas, né? Que tem. Isso a gente não mexe. E aqui é a nossa despensa, que eu já mostrei pra vocês, né? Que eu tinha arrumado. Já tá bagunçada. Mas é a vida. E aqui é o quadro de aquecedor, ventilador e umidade da casa, não sei o quê. E basicamente esse é o primeiro andar. Gostaram? Gostaram. E é isso. Vamos pro segundo andar.
Oi, meu povo. Voltei. Já é outro dia e eu vou continuar a gravar esse vídeo. Mas vai sair. Já tô até aqui, ó, com o manto que hoje é dia de Vai Corinthians. Enfim, subimos para o segundo andar. Aqui temos o corredor. E assim que a gente entra, já tem aqui uma porta que é a nossa lavanderia, que está trabalhando. É por isso que tá fazendo esse barulho, tá? E lava e seca. Perfeitas. E também já entramos no meu quarto. É um quarto bem grande, né? É uma cama queen. E temos dois armários. O meu e do Thiago. E aqui ainda dá espaço pro berço do Tonton. Que é geralmente que botam televisão, nos quartos, mas a gente não tem esse costume. Então, é isso. Nosso quarto ele é bem espaçoso. E também é suíte. Gente, me deem dicas de limpar espelho, porque eu não sei. Sempre tá manchado. E ele o melhor de tudo, ele é chuveiro. E tem um espaço muito bom. E aí, continuando, vamos aqui para o corredor. Aqui, a primeira porta é um armário para lençol e toalha. Gente, se estiver fazendo barulho, é o Dudu e o Tonton estão lá embaixo pirando. Thiago. E aqui já estamos entrando também no quarto do Dudu e do Tonton, né? Mas por enquanto é só o Dudu que dorme. E eu já mostrei esse quarto quando eu tava fazendo meu enxoval, né? Também é um quarto ok, né? Pronto, um quarto geralmente para quarto de criança e tudo mais. E também pode ser uma suíte, porque aqui, ó, tem uma porta de correr escondida, você pode deixar aberta ou fechada. E aí tem banheiro, que é bom, né, pra criança, pra tomar banho e tudo mais. E aqui eu deixo as coisas dele. E também pode ser o banheiro pra família, porque ele abre também pro corredor. Mas eu deixo sempre assim, porque ela fica batendo, porque fica batendo por causa do vento. E é isso. Esse é o quarto do Dudu, que já dorme na cama, gente. Um adolescente, né? E é isso. Esse é o quarto dele. Também tem o guarda-roupa aqui atrás, que eu não vou abrir, gente, porque eu escondi toda a bagunça da casa, obviamente, né? E é isso. Aí vamos agora para o terceiro andar. Vamos lá. Aqui no terceiro andar é o escritório do Thiago, que ele pediu para avisar que os cabos estão assim porque ele tá mudando o setup. Ele sempre tá mudando o setup daqui. E aí tem mais artes, porque ele teve o hiperfoco em pintura. E é isso. Esse é o meu marido, ele tem o hiperfoco dele. De vez em quando ele tem umas coisas assim. Isso aqui é o Dudu que tava brincando, o queijão de carro. E aqui é os meninos. Esse é o Dudu, esse é o Tonton. E esse é o escritório do Thiago. É todo um andar só dele. E aqui tem uma cozinha, porque geralmente esses espaços assim no meio da casa, ou então no terceiro andar, eles fazem, eu falo que é uma área comum para a família. Geralmente é uma brinquedoteca, uma sala de cinema, de televisão, enfim. Inclusive, olha o tanto de DVD que tem aqui. E Funko Pop. Esses DVDs foram um hiperfoco do Thiago, que ele queria ter uma locadora aqui em casa. Mas a gente nunca encontrou um DVD pra botar. E aí a gente acabou nunca nem assistindo. Ele chegou até a vender alguns, porque tinha uns... Diz que tem filmes que são raros e tem gente que gosta. E o pior é que teve gente que comprou, tá? Não vou nem mentir pra vocês. Mas é isso. E aqui é o local de trabalho dele.
né? Porque ele trabalha de casa. E aqui nós temos também um balcony, rooftop. Enfim, aqui no terceiro andar. Aqui fiz o Thiago encher essa piscina. Usamos 5 minutos e nunca mais a gente usou. Mas geralmente aqui é muito vento. E ou tá muito quente ou muito frio. Então a gente quase não usa essa área. Mas é bom, né? Um solzinho. Aí assim. Agora a Calgary tá com muita fumaça, né? Tá tendo as queimadas e tudo mais. Mas ali nessa direção dá pra ver as montanhas. Bem lá pra trás, mas tem, tá bom? E é isso, gente. Gostaram? Vamos falar sobre valores? Não adianta muito eu falar o valor que a gente paga aqui no nosso mortgage. Essa casa nós compramos em 2024. Foi de 2023 para 2024. Assim que nós chegamos em Calgary, nós tava procurando uma casa já pra gente comprar, porque eu tava grávida já. Então a gente queria se mudar já pra uma casa no que Dudu fosse nascer e já fosse pra nossa casa mesmo, entende? E aí, enfim, não adianta eu falar, porque tem muitas coisas que influenciam no valor do mortgage final. Mas eu pesquisei quanto tá custando para alugar uma casa aqui parecida com a nossa, uma townhouse, aqui no sul de Calgary. E a média de valor é mais ou menos de $2.000 a $2.100, tá? É mais ou menos essa é a média. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo falando mais sobre como foi esse processo de compra, onde a gente procurou. Nós chegamos a procurar casa também em Cochrane. Cochrane? Isso, acho que é Cochrane. Acho que foi em Cochrane. A gente ia ver uma casa em Airdrie, mas... várias. Mas a gente viu muitas aqui em Calgary. Mas a gente ficou mais assim, né, puxando mais pra essa casa e uma em Cochrane. Só que em Cochrane, como eu tava grávida, eu achei que ia ser, sabe, porque lá não tem um hospital grande que nem tem aqui em Calgary, né? Então aqui tinha essa questão. E eu tava com receio, assim, primeira vez, um parto, né, em inglês, enfim, eu queria uma estrutura pra me ajudar. E eu achava que a gente ia ficar muito isolado pra lá. E aí também lá a gente ia ter que fazer uma forcinha maior, porque o valor era bem mais alto, a casa do meio era muito maior. A casa era um sonho, assim, um sonho. A vista daquela casa era perfeita. Eu acho que eu tenho imagens, eu vou mostrar pra vocês. Era linda, 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 linda. E essa daqui, por mais que ela fosse menor, ela era o suficiente. Tinha, né, tudo que a gente queria. Tinha uma localização excelente também. E o valor era bem na faixa assim que a gente queria, né? E é isso, aí a gente decidiu ficar com essa. E graças a Deus, eu gosto muito dessa casa. Ela tem um tamanho excelente pra gente. Por mais que agora eu acho que ela tenha ficado meio pequena, né? São 2 quartos. Nós somos 4 agora. Por mais que os meninos possam dividir o quarto, eu acho que, né? Ainda, até pra eles brincarem, ela tem um tamanho até que limitado. Que daqui a pouco, meu Deus do céu. Deus me abençoe. Mas é isso. Então, se vocês quiserem esse vídeo falando mais sobre o processo de compra, eu posso fazer. Então, deixa aí nos comentários e vejo vocês no próximo vídeo. Tchau! E vai, Corinthians!